Somos um podcast começando, sejam muito bem-vindos e hoje nós temos um convidado pra lá de especial. Ele que tem uma voz de trovão, se você é da IBB, você já deve saber de quem que eu tô falando. Seja muito bem-vindo, Pastor Fernando. Ana, que legal, que bom estar aqui, Suzy, que bom. E aí, tá à vontade? Pode ficar à vontade, você tá em casa. Bem à vontade, você com todo talento deixa a gente bem à vontade, então É isso. seja o que Deus quiser, né, Suzy? Estamos aqui para falar do amor dele, para falar do que Deus tem feito nas nossas vidas e a tempo e fora de tempo nós temos que falar isso. Prazer estar aqui. Amém. Pastor, vamos começar da melhor forma. Sim. Como que o senhor conheceu Jesus? Como é que é seu início de trajetória? Nasceu num lar cristão? Conheceu Jesus depois? Como é que é esse seu começo aí com Jesus? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a vocês da Somos Um, da Igreja Batista do Bosque, dizer que é uma igreja maravilhosa, que tem acolhido a gente da melhor forma possível. Agradecer aqui ao pastor Agostinho, a pastora Valéria, pela oportunidade que ele sempre nos dá, pela confiança da gente estar ali no púlpito, levando a palavra do Senhor, falando do nosso Deus. Bom, eu quase que nasci num lar cristão. A nossa trajetória cristã, eu aceitei Jesus, hoje eu estou com 45 anos de idade, aceitei Jesus mais ou menos com 5 anos de idade. Nós não somos aqui do Acre, eu nasci em Brasília, em Taguatinga. Olha, algo que eu já não sabia, né? E os meus pais são de Fortaleza, nasceram numa cidadezinha chamada Pacajus. Então eles saíram de lá e foram para Brasília, né? Um salto, né? Uhum. Onde a gente tem muitos parentes. E ali foi meio que uma lua de mel na praia. Então, meus pais estavam ali em Brasília, conheceram, reveram alguns parentes deles, eles tiveram um momento deles na praia, muito romântico, e eu acabei nascendo. Então, Deus nos fez ali, nós nascemos ali no Hospital de Taguatinga, e em pouco tempo, a minha mãe ainda não era evangélica, naquele momento era um momento muito difícil, muitos anos atrás, costumo dizer que ali nós sofremos muito em Brasília, apesar de a gente ter muitos parentes, mas eu costumo dizer que a prova ali foi grande. Não é que a gente não passe prova, mas ali foi um pouco maior. E um certo momento da vida da minha mãe, ela já tinha eu e mais 3 filhos. Eu sou o 4º filho da minha mãe e do meu pai, o mais velho. E nós passamos um momento de enfermidade muito grande ali. Então, um certo momento da vida dela, ela conheceu a Cristo. Ela disse, eu vou entregar a minha vida a Jesus e eu espero e peço uma coisa a Deus, que os meus filhos possam ser curados. E na mesma hora, como se fosse um passe de mágica, Suzy, um estralar de dedos, minha mãe aceitou Jesus. Glória e com pouco tempo ela teve a restauração no seu lar, a restauração da saúde, a restauração financeira. Uau. Nós estávamos passando também momentos difíceis. E depois eu vou te contar como é que eu vim parar aqui no Acre. Mas nós aceitamos Jesus há muito tempo atrás, com 5 anos de idade, onde Deus tem feito de lá para cá maravilhas. Maravilhas. Vamos aí continuar essa história, porque a gente quer saber de tudo, né? Amém. Esse podcast é justamente sobre isso. Amém. O ministro, pastor Fernando, quase todo mundo já conhece. Agora a gente vai aí buscar saber quem é esse homem que está por trás desse ministro, desse pastor, a história, né? Sim, e eu queria que você continuasse contando sobre o seu crescimento, não só espiritual, é claro, mas crescimento como pessoa, a sua trajetória de vida, vamos dizer assim, desde esse tempo até a sua adolescência. Como é que foi a sua vida? Já era totalmente entregue a Deus? Como é que era? Boa pergunta, Suzy. Eu costumo dizer, Suzy, que nós somos escolhidos para um propósito. Eu, no ventre da minha mãe, fui escolhido para um propósito. Glória a Deus. Nesta manhã, no Passo de Fé, antes de eu ministrar a palavra, eu falei sobre adoração. Eu falei que muitas pessoas, até o seu secreto, perguntam para Deus por quê? Que propósito que elas tiveram em nascer? Muitas vezes ficam tristes porque vê o seu vizinho sendo abençoado, o seu amigo sendo abençoado, e às vezes a bênção não chegou para elas. E às vezes vem esses questionamentos. Eu nasci para quê? A palavra de Deus nos diz que nós nascemos para a glória de Deus.
Aleluia. Todos nós nascemos com um propósito, e o propósito é adorar a Deus. Não é especificamente para qualquer pessoa, para uma pessoa ou duas, são para todos. Não é que Deus precisava do homem para ser adorado. Deus já era em toda a sua essência adorado no céu, mas ele precisava de um homem, criatura dele, a imagem e semelhança dele, com o propósito de adorar, porque tudo é para ele. As coisas todas são criadas para ele. Então eu costumo dizer que no ventre da minha mãe, na realidade, a minha mãe era uma grande levita. Essa questão da voz, essa questão do talento, né? Porque muitas pessoas costumam confundir o cantar com o dom. Na realidade é o talento, porque não entra ali nos dons da Bíblia, né? Os dons específicos, entra na questão do talento. Sim. Então minha mãe já era uma virtuosa nessa questão de cantar, e eu tirei isso muito dela. E a minha mãe tinha herdado essa herança do pai dela, que era um grande violeiro. Olha. E cara que gostava de fazer serenata, muito romântico. Olha. Então eu costumo dizer que a minha mãe herdou isso do pai, e eu acabei herdando essa grande bênção da mãe. Então, com 5 anos de idade, quando eu aceitei Jesus lá em Brasília, mediante as dificuldades, eu já comecei a adorar a Deus. Eu já comecei a entender a importância do homem, da mulher, da criança que adora a Deus, independente das dificuldades. Tanto é, eu costumo dizer que a gente costumava fazer lá em casa aqueles cultinhos de criança, onde eu era o pastor, os meus irmãos eram os irmãos que eu dava oportunidade. Nós somos criados na Assembleia de Deus. Então, para quem conhece a Assembleia de Deus, tem todo um ritual. Sim. Você começa a canção ali, tem aquelas 3 hinos, depois tem as oportunidades. Eu me identifico que eu fazia a mesma coisa lá em casa com meu irmão. Então, a gente, com 5 anos de idade, já fazia isso aí e já sabia muito certo. Eu já era muito certo daquilo que Deus queria de mim. Então, dentro do meu ministério, desde os 5 anos de idade, eu já adorava ao Senhor intensamente. Glória a Deus. E Deus falava comigo intensamente na adoração. Chegava na igreja, na Assembleia de Deus, e dava aquele papelzinho para pedir para cantar. Não sei se acontecia isso contigo. Sim, sou dessa época. Naquela época, eu costumo dizer hoje que os adoradores têm muitos privilégios, que a gente não tinha antigamente. Muitos privilégios. Antigamente, a gente, para cantar na igreja, a gente tinha que estar ali preparado, tinha que congregar ali uns 6 meses antes, o pastor tinha que dar uma olhada na gente, fazer um pente fino, saber como é que estava a nossa vida, e depois distribuía lá oportunidades. E a gente, quando não era dada oportunidade, a gente escrevia lá nosso papelzinho e mandava o nosso e-mail daquela época, o nosso WhatsApp daquela época. E a gente era adorado. Então, com 5, 6 anos, meu pai, ele é militar, ele veio para o Acre, e ele veio só. E quando chegou no Acre, por uma promessa do Senhor, através de uma tia da minha mãe, ele conheceu, nós tínhamos alguns parentes aqui na época que eram procuradores de justiça, na época do governador Nabor Júnior. Ouvi falar. Da Yolanda Fleming. Então, quando nós chegamos aqui, e meu pai veio para cá, ele não veio só, as nossas orações eram com ele. Então minha mãe, eu com 5 anos de idade, mais 3 irmãos menores do que eu, dobrava o nosso joelho na casinha onde a gente morava. E a gente falava: Senhor, cuida do meu pai, cuida da gente. Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece. O Senhor sabe do que a palavra nem veio à boca, o Senhor já conhece. Sim. Então, o que acontece? Nas nossas orações, a gente pedia: Senhor, eu quero uma casa próximo da igreja e próximo da escola. Minha mãe, por profissão, sempre foi professora, né? Uma adoradora e professora. Só que SUS teve um problema muito sério. Por isso que nós temos que pedir as coisas com perfeição e com entendimento. Eu pedi a Deus uma casa perto da igreja e perto da escola. Mas eu não falei os detalhes. O Senhor nos deu uma casa numa rua de lama. Oh, meu Deus, só esqueci. Onde a minha mãe pegava várias quedas quando chovia. Isso há muito tempo atrás, chovia mais aqui no Acre. Então a gente passava por um vale muito grande de lama. Ia para o culto, tinha que colocar aqueles saquinhos nos pés. Também me identifico, hein? Não é verdade? Então a minha mãe subia, e pior, era uma ladeira íngreme. Meu Deus.
subia. Então tinha que dar aquela força ali, caía, às vezes caía, levantava. Era mas quase ali, um crossfit, né? Ali já era o Senhor nos moldando, nos formando na vida. Forjando. Então, o Senhor, quando veio para cá, o meu pai, muito recebido pelos meus parentes, pelos meus tios, doutora Glória, doutor Guedes, faço questão de falar o nome deles, porque foram pessoas usadas pelo Senhor para nos abençoar. Glória a Deus. Nós chegamos aqui no Acre, meu pai, ele já foi direto para a Polícia Militar, que ele já era policial militar no Nordeste. A minha mãe já foi transferida direto para a Secretaria de Educação. E chegamos aqui, eu costumo dizer que o Senhor gosta de provar os seus filhos. Minha mãe passou 3 meses sem receber. Eita, deserto já. E quando nós chegamos aqui, nós íamos na parte da noite, né? Era na época da balsa. Então nós fomos passar naquela balsa, não sei você, mas quando você passava na balsa, você estava dentro do ônibus, você tinha que sair, todo mundo tinha que sair para uma questão de segurança. Então eu saí, pai, para onde nós estamos indo? Pai, nós estamos rodando tanto. Meu pai dizia assim, você vai chegar numa terra boa, numa terra fértil. Nós chegamos aqui à noite, e eu me lembro como se fosse hoje. Fomos para a casa do meu tio, o meu tio, secretário de segurança na época, nos recebeu muito bem, fez uma janta maravilhosa para nós, e nos mandou entregar lá numa casa. Pediu para o motorista vir e nos levar para uma casa. Quando nós chegamos lá, dormimos, e quando nós acordamos, e eu fui lá para frente da casa, e eu disse, pai, de quem é essa casa? Eu me lembro como se fosse hoje, Gabriel, Suzy, o Senhor vindo na memória. A Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Sim. O Espírito Santo veio naquela hora no meu coraçãozinho, como pequeno, e disse assim, tu lembra das tuas orações? Glória a Deus. Tu lembra daquilo que você orava lá na tua caminha, que não era nem tua, que era acusado por coisas que aconteciam ali naquela casa? Porque quando tem crianças de fora numa casa, as crianças de dentro não fazem nada. Mas Deus estava nos tratando. E o Senhor, naquele momento, nos fez entender, para uma criança de 6 anos, que Ele estava revelando ali a vontade minha. Ele estava ali me dando uma casa por resposta de oração. Glória a Deus. E resposta de adoração, Suzy. Então eu costumo dizer que as nossas vidas lá em casa sempre foram pautadas na oração e na adoração. Quando nós estamos passando por guerras, você que está nos assistindo, quando nós estamos passando por lutas, é aquilo que foi falado no Passo de Fé de hoje. Passa a tua luta, passa a tua prova adorando, buscando ao Senhor. Sim. Para de reclamar. Eu tinha tudo para reclamar naquele momento. A casa não era minha, meu pai não estava ali, eu era o irmão mais velho de 4 irmãos, minha mãe muito debilitada. O mais engraçado é que nas nossas orações, antes de chegar para cá, eu lembrei agora. Meu pai chegou lá no dia do aniversário da minha mãe. Eita. O maior presente que a minha mãe poderia ter naquele momento foi ela ver o seu marido, o seu provedor chegar naquele lugar. E eu me lembro como se fosse hoje a alegria, o presente que ele trouxe para ela. E ele disse assim, minha filha, meus filhos, eu vim buscar vocês, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Deus ouviu as orações de vocês. Deus ouviu o clamor de vocês. Então eu costumo dizer, Suzy, que não há um homem forte sem uma família forte. Ó, não há um homem forte sem uma família forte. Não há uma criança forte sem pais fortes. Hoje não há um marido forte sem uma esposa forte. Entendeu? Isso. Então viemos para cá. Deus, na manhã, Deus me mostrou a casa que Deus tinha nos dado, uma casa de madeira, simples, mas nossa, onde Deus ali trabalhou muito nos nossos corações. Era ali, eu estou esquecido o nome da rua, mas era ali no Palheiral, uma ruazinha muito acidentada. Foi erro meu, né? Eu era para ter falado, Senhor, eu quero uma casa numa rua asfaltada. Só que isso há 40 anos atrás, Suzy, era luxo. Uma rua asfaltada era luxo. Então... Pastor, só me permite abrir só um parêntese. Sim. Você falou que quando seu pai veio, vocês ficaram, né? E a sua mãe chamava vocês para dobrar o joelho para orar. Sim. Esse parêntese é porque, assim, é algo que é muito importante em todas as famílias. Uma mãe e um pai que chamam os filhos para ter um momento de oração, para interceder pelo pai, enfim. Você acha que está faltando isso hoje? Os pais, as famílias, elas não estão mais valorizando
tanto esse lado espiritual? Você acha que os pais estão tão focados em ver um crescimento profissional, às vezes, do filho, quer que ele seja grande nessa terra, mas não tem se preocupado tanto se eles estão sendo grandes no céu? Você tocou num assunto muito importante, que muitas famílias passam por isso. Eu costumo dizer que hoje eu sou o que eu sou, por causa dos meus pais, pelo aquilo que foi semeado. Suzy, não adianta falar, faz. Você tem que dar o exemplo. E a Bíblia diz que a gente não pode honrar pai e mãe se eles forem bons. Isso é uma ordenança dos céus. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados na terra. Então, o que as nossas mães, o que a minha mãe fazia, o que o meu pai fazia antigamente, era sentar à mesa, conversar conosco, nos dizer a verdade. Ontem aconteceu algo lindo na minha casa. Fazia muito tempo que não acontecia. E eu até aqui quero aproveitar esse podcast para chamar a atenção dos pais. Muitas vezes nos preocupamos demais com a nossa vida secular, com o nosso trabalho, achando que nossos filhos, porque a gente paga a melhor escola, a gente dá o melhor celular, a gente traz o maior entretenimento, eles estão seguros. Não existe nada, Suzy, que substitua o ombro amigo, o olho no olho, as palavras lançadas. Você não sabe o poder, pai e mãe, que você tem quando você senta na mesa, chama a atenção dos seus filhos, fala um versículo bíblico, chama eles para orar, intercedem por eles, unjam eles. Isso aconteceu comigo ontem. Foi um momento maravilhoso, onde meu filho, Davi, que é adolescente, que ele não quer ir para a rede mais bacana, ele quer estar logo no Somos Um, né? Eu já falei para ele, rapaz, tu é lá da rede mais não, pai, eu quero ser lá da geração do pastor Fábio. Quer ser mais adulto. Então eu vi, não tem coisa melhor na vida do que você ver o seu filho chorar, sentir a presença de Deus, ser batizado no Espírito Santo. Minhas filhas, a Maria Isabel, a Maria Fernanda, chorando na presença do Senhor. Tudo isso por uma atitude simples, Suzy. Nós sentamos, eu cheguei nos quartos, eles estavam todos nos celulares, assistindo televisão, nos seus entretenimentos. Pais, muito cuidado com os celulares. Muitas vezes damos um celular para os nossos filhos para eles nos dar sossego, e é o nosso maior erro. Então, aquilo que você me perguntou, estamos pecando sim, principalmente nós pais que estamos dentro da igreja. Achamos que o simples fato de irmos para a igreja num domingo, seja qual seja o dia, achamos que nossos filhos estão sendo abastecidos pela presença de Deus, uma vez que nós pais somos responsáveis por ele, pela vida espiritual deles, por eles conhecer a palavra. Vivemos dias de meninos e meninas imediatistas, onde querem tudo no estralar do dedo, Suzy. E nós temos que ser pais com tranquilidade, explicar isso para eles, que as coisas não acontecem. Hoje em dia, se você falar, mas Deus não mudou. Hoje em dia, se você falar um não para uma criança, ela é o fim do mundo. Entendeu? Então, ontem foi algo maravilhoso, só complementando o que você falou. Chamei minha família para uma mesa redonda, deixamos os celulares do lado, peguei o violão, começamos a adorar o Senhor, e Deus trabalhou profundamente naquele lugar na minha casa. Glória a Deus. Por que fizemos isso? Porque tivemos o discernimento espiritual. O que está faltando nas nossas casas hoje é os pais assumirem a sua atitude de pai, de profeta, de sacerdote da sua casa. Hoje muitas mulheres têm tomado essa iniciativa, Suzy, porque os homens não estão tomando essa iniciativa. Ei, pai, está na hora de tomar a iniciativa de ser sacerdote da tua casa e pedir a Deus o discernimento. A palavra de Deus diz, antes de você orar, você tem que vigiar. A palavra de Deus não diz, orai e vigiai. Vigiai e orai. Sim. E tudo na Bíblia tem o seu propósito. E nós entendemos, eu estava falando antes de começar o podcast contigo, que nós passamos umas 2 semanas de enfermidades. Muita gripe, muita dor de cabeça, fizemos alguns exames.
Tem pessoas que eu falo assim, rapaz, vai fazer teu exame? Eu não, pode dar alguma coisa. Quem procura acha. Quem procura acha, mas Meu precisamos Deus. nos cuidar. Principalmente os homens, né? Então, pelos diagnósticos humanos, se a gente não tiver o diagnóstico santo, a gente cai mesmo em depressão, na tristeza. E ontem o Senhor tratou no simples, Suzy. Nós tocamos um violão. Não é um bicho de 7 Nós cabeças, abrimos a Bíblia e explicamos o Salmo 91 para os nossos filhos. Aquele que Deus. habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso marca demais. Nós explicamos isso para eles, porque muitas vezes a Bíblia, ou o celular, a Bíblia está aberta em cima da tua estante, no Salmo 91. Mas a Bíblia aberta no Salmo 91 não tem poder de nada. O poder está em você ler, você falar o Salmo, explicar. E os meus filhos foram tomados por uma graça, por uma presença. Eu, depois de, 100 anos de evangélicos, às vezes Deus nos surpreende com os mínimos detalhes. O nosso Deus é o Deus que nos surpreende com umas coisas simples. É nós que complicamos às vezes. O reino de Deus é tratado e pautado nas simples coisas, Suzy. Então, respondendo a tua pergunta, hoje está faltando sim. A gente precisa sentar. A gente precisa sentar para almoçar juntos. As pessoas chamam a gente para um churrasco, Suzy, e só pensa na carne. Não é verdade? É. Ah, traz lá o quilo de picanha. Mas qual é o principal fundamento do churrasco? Não é comer a carne. O principal fundamento do churrasco, Suzy, Gabriel, é a socialização. Sentar à mesa. É o sentar à mesa. Edificar. Existem momentos na vida da gente, nós evangélicos, que nós temos que sentar à mesa, olhar no olho. Conectar, né? Conectar. Perguntar o que está acontecendo. No que eu posso te ajudar? Vivemos dias corridos, onde ninguém tem para nada. Para nada. Precisamos parar. Aí de repente você descobre que o irmão está num vale, num deserto, e você está ali cheio de graça, de consolo para entregar. Conecta ali com o irmão. Exatamente. E é bênção, né? Estamos vivendo tempos que a gente precisa se conectar com uma, como é que se diz a palavra? Com o vale do outro irmão. Com uma enfermidade do outro irmão. Parar de olhar só para si mesmo, né? E olhar hoje o pastor pregou uma coisa aí no Passo de Fé que foi fantástica. Deus nos ajuda ajudando as pessoas. Glória a Deus. É uma chave, né? É a chave. Quando você começar a ajudar as pessoas, quando você parar de se preocupar só para si, a Bíblia diz que muitas vezes a gente pede mal, porque pede para os nossos próprios deleitos. Eu converso sempre isso com os meus amigos. Tem um amigo meu chamado Rondinelli Valente, ele é ministro de louvor e músico na igreja, a gente sempre conversa sobre isso. Será que nós estamos preparados para receber? A Bíblia diz que a gente pede mal, porque só pede para nós. Então, quando a gente trabalha em prol dos outros, Deus cuida da nossa causa. Vou deixar tu falar, porque senão a gente vai... Eu estou aqui, ó, absorvendo, aprendendo. E você falou da experiência que você teve com seus filhos, na sua família. Você acredita que eu lembrei de uma situação da minha infância? Assim, eu também fui muito edificada. Não especificamente dentro da minha família, porque, enfim, minha família teve muitos problemas. Mas uma coisa que sempre me alcançou foi a oração dos meus pais, isso eu não tenho dúvida alguma. Uau. Mas, por exemplo, na igreja, a igreja ela praticamente me discipulou. Uhum. E a palavra na infância, né, que seus filhos ainda são jovens, a palavra na infância, quando ela entra no coração da criança, isso marca a vida dela de uma forma que ela nunca vai esquecer. E eu tenho uma experiência dessa que eu nunca vou me esquecer. Eu me lembro que eu estava em uma classe da escola dominical, isso era interior, lá na Vila do V. Sim, escola dominical, muito lá assíduo. Na Vila do V, a Igreja Assembleia de Vila Deus. do V? Vila do V, a gente morou lá 5 anos. Que show. E aí eu me lembro que eu estava na classe, na época se chamava juniores, eram os pré-adolescentes. Sim, sim. E eu lembro da irmã Fátima. Um dia, se ela ver esse podcast, que eu espero que ela veja, e ela falava A Assembleia de Deus sempre tem uma irmã Fátima. Sempre tem. Sempre. E aí eu me lembro que ela falava de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu vim entender essa história quando eu cresci, quando eu comecei a ler a Bíblia, caraca, aquela história. E aí ela falava de uma forma tão intensa, tão poderosa, tão cheia do Espírito, que eu me lembro que os olhos dela brilhavam. Meu Deus. E ela dizia assim, nem o cheiro de queimado eles tinham.
sabe? Assim, aquilo me marcou tanto. Então, assim, eu tô falando de um contexto da igreja, mas em se tratando de família, isso é algo muito mais poderoso. Porque Verdade. quem ministrou na minha vida foi uma irmã da igreja. Mas se tivesse sido os meus pais ministrando na minha vida, teria marcado muito mais ainda, né? Meu Deus. E como você falou, é o exemplo. É. E nisso eu também tenho algo a compartilhar, porque eu acho muito importante. Apesar de o senhor estar sendo entrevistado, mas eu me identifico muito e eu creio que isso vai edificar. Sim. Os meus pais, eles são pessoas que eles buscam muito a Deus, principalmente em questão da palavra. E como você falou, o ensinamento é o exemplo. Eu nunca, pastor Fernando, eu nunca me lembro na minha vida até hoje de os meus pais dizerem para mim: Suziane, lê a Bíblia, Suziane, ora. Hoje eu sou uma leitora assídua da palavra de Deus e amo a palavra de Deus porque eu sempre vi os meus pais lendo a Bíblia. Uau. Às vezes eu chegava da escola, minha mãe estava no quarto com o caderninho do lado, falar, né? a Bíblia. Até hoje. Nunca precisou falar. Ela é vice-dirigente do Círculo de Oração, ainda hoje. Forte E por até ele. hoje eu vejo ela estudando. Vou pregar hoje no Círculo de Oração. Tá lá as anotaçõezinhas. Então o exemplo, ele arrasta. E eu nunca tinha prestado atenção nisso. Por que eu amo tanto a palavra? E o Espírito Santo, há algum tempo atrás, veio com isso na minha memória. Porque você seguiu o exemplo. Olha só. Você não precisou receber uma ordem dos seus pais. Você seguiu o exemplo. E o exemplo realmente... E eu sou prova viva disso, dessa frase, Que né? bênção. Que o exemplo arrasta. Então, continuando com a sua história, pastor. Vocês chegaram aqui, passaram por algumas provações. E aí, como é que foi? Vocês começaram a frequentar a igreja aqui, a sua família? O senhor já ministrava na igreja? Como é que Sim, quando nós se chegamos desenrolou? aqui, não sei mais ou menos, não lembro mais ou menos a data, depois eu faço os cálculos, mas a gente já começou a congregar nessa igrejinha que eu pedi a Deus que tivesse, né? A igreja da Assembleia de Deus. E a minha mãe também, muito assídua, gostava muito de cantar, então ela já começou a cantar, frequentar o círculo de oração, ir para as reuniões do círculo de oração. Reuniãozinha poderosa. E às vezes ela me levava, eu não queria, mas sempre acostumado ali a ir para a igreja com os meus pais. E eu comecei a me envolver na adoração, na época eu ainda não sabia tocar violão, aprendi a tocar violão sozinho. Eita, glória. Pedi a Deus que me desse esse entendimento. Então eu via as pessoas tocar violão, eu via aquela nota sendo executada e eu ia em casa, pedi para o meu pai comprar um violão para mim, bem velhinho, mas ele comprou. Eu me lembro como se fosse hoje o primeiro violão que eu ganhei. Então foi de uma alegria imensa, foi marcante. Eu não prestei atenção se ele era novo, se ele estava na caixa, não. Eu prestei atenção naquilo que ele poderia fazer, usar, na ferramenta que eu ia utilizar. Então, com pouco tempo, com 2 meses, eu estava tocando violão, cantando a minha primeira canção. Antes de aprender a tocar violão, era mesmo no playback. Não sei se você já ouviu falar nisso. Umas fitinhas que eu acho que hoje em dia as pessoas não sabem nem o que é isso. Umas fitas cassetes. Às vezes a gente tinha que rebobinar elas, às vezes elas estavam engelhadas. Sim. Então, a tecnologia hoje é fantástica. Você vai no YouTube, você baixa o playback que você queria. Antigamente não, eu tinha que esperar aquele playback sair. Porque eu sempre fui muito fã, muito apaixonado por Sérgio Lopes, pelo grupo Aos Louvores, pelo grupo Logos. Então, graças a Deus, essa herança musical da minha mãe me fez ser uma pessoa de bom gosto. Eu costumo dizer que hoje os músicos têm muita facilidade para tocar nas igrejas. Antigamente, quando a gente começou a cantar nas igrejas, era uma coisa muito rígida. A gente tinha que ensaiar bastante. Eles não admitiam erros, né? E aos meus 14 anos, eu estava congregando já numa igreja no Tucumã, porque na realidade eu já tinha saído do Palheiral. Deus me fez ficar no Palheiral, naquele vale, por 8 meses. Você acredita? Acredito. Na época que o Flaviano Melo estava fazendo o Conjunto Tucumã. Olha. Ele fez o Universitário, fez o Manuel Julião e fez o Tucumã. E o meu pai, eu até costumo brincar com ele, ele teve uma discussão lá com a minha mãe e ele tinha ganho essa casa e não tinha falado nada para minha mãe. Mas olha... Ele tinha ganho essa casa e não tinha falado porque talvez era surpresa. Então ele teve uma discussão ali com a minha mãe e disse, eu vou embora. Aí saiu de casa, foi para o Tucumã limpar. Fazia ali um limpa, uma geral, um mato alto. Pegou, levou o meu tio, que já tinha vindo do Ceará para cá. Eles fizeram a limpeza, pintaram a casa, uma bandinha. Aí, com pouco tempo, ele chegou lá em casa e disse, mulher, eu tenho um
surpresa para fazer para ti. Aí foi a hora que a gente chegou e saiu do bairro, né? Qual foi o bairro que eu falei agora? Tucumã não, né? Não, o Tucumã foi para onde eu fui, Palheiral. Saí do Palheiral e fui para o Tucumã. Então, lá no Tucumã eu passei a congregar numa igreja lá. Um dos fundadores da igreja. Eu, minha mãe, meu pai. E sempre envolvido na música. Aos meus 14 anos, para encurtar a conversa, eu vi um dos maiores grupos que eu tive o prazer de conhecer, chamado Grupo Maranata. Não sei se tu já ouviu falar nesse grupo. Do grande pastor Enoque Brandão de Carvalho. Foi um dos primeiros grupos a apresentar em igreja com instrumental. Que significa o quê? Bateria, contrabaixo, guitarra e teclado. Só que na época eram 8 pessoas cantando, era um coral mesmo, onde tinha um contralto, soprano, tenor. Então eles teve uma festa na igreja e eles chamaram esse grupo Maranata para tocar e eu fiquei encantado. E eu proferi mais uma palavra, Suzy. Eu disse assim: a partir de hoje o meu desafio é cantar nesse grupo. Eita! E eu, para onde aquele grupo ia, eu ia atrás. Eu fiz amizades com os vocalistas daquele lugar. E teve um dia que teve um ensaio lá no bairro Abraão Alabe, e eu fui. E o tenor, o cara que fazia as vozes de tenor, faltou. E eu sabia todas as músicas. E o pastor Enoque, muito rígido, porque o pastor Enoque não escutava, ele tinha um aparelho no ouvido que fazia com que ele escutasse 100 vezes mais. O alfinete caía no chão, opa, é dó maior. Ele tinha muita percepção espiritual, aquele cara. Então ele mandava a gente pegar as canções em casa no original, nos detalhes. A guitarra no original, o teclado no original. Então eu cantei uma canção, esse camarada faltou, como eu conhecia o rapaz que cantava, eu disse: rapaz, pastor Enoque, tem um rapaz aqui que canta. Aí ele disse assim: deixa eu ver. Isso ali foi o meu teste. Fiz a canção, ele gostou demais. A partir daquele dia passei a estar no maior grupo de louvor da atualidade aqui do Acre. Onde a gente congregava, cantava em congressos, ministrava em igrejas, fiz muitas viagens com eles. E foi ali onde eu comecei a cantar profissionalmente. Glória a Deus. Fui para muitos programas, o Antônio Klemer, naquela época era um grande apresentador do Gazeta Entrevista, então ele nos recebeu inúmeras vezes ali. Então foi ali onde eu fui entender a questão profissional. Então de lá para cá, Deus começou a nos usar poderosamente, começou a trabalhar na nossa vida e entender o que é adoração. Não é um simples cantar, não é um simples tocar, mas é um estilo de vida. A gente tem que decidir e entender o nosso propósito em Cristo, em Deus. Glória a Deus. Rapaz, que história, hein? Que esforço para fazer parte. Antigamente a coisa era mais difícil, sabe? Você ia para uma igreja cantar, fazer um louvor, se você errasse, meu irmão, os caras pegavam muito o nosso pé. Eu costumo dizer que a gente ensaiava quase todos os dias, Suzy. Hoje em dia a gente está na igreja, a gente está certo que a coisa está mais fácil, está mais profissional, tem o YouTube, a gente pode pegar em casa, mas eu sou muito a favor do ensaio. Eu sou muito a favor da perfeição nas coisas de Deus. Sim, até porque certeza. Teve um momentozinho que eu andei fora dos caminhos do Senhor. Mas isso é uma coisa que depois a gente vai conversar. Né? Na época do pagode aqui no Brasil, aqui no Acre, então eu passei aí uns 3, 4 meses. Eu quis sair por influência de amigos. Ah, as influências. E era novinho, tá? Influência de amigos, 18 anos. Fui cantar pagode, já imaginou? Rapaz, alguém imagina esse homem. Na época do antigo falecido Brito, que era um dos maiores empresários na época, na área de pagode, de banda de pagode no Acre, ele me viu cantar e ficou doido. Disse: rapaz, eu queria fazer um teste contigo. Então, alguns amigos meus que já eram da igreja, que estavam nessa palavra bem antiga, desviados. Lembra dessa palavra? Lembro. Então, eu disse: Fernando, vai lá no ensaio. Aí eu fui lá, cantei uma canção, o cara gostou demais, me chamou para um show. A pessoa, um cara de 18 anos, desempregado, uma pindaíba terrível. O cara disse: naquela época, eu tenho 45 anos, isso há mais de 27 anos atrás. O cara disse assim: eu vou te dar R$300 por canção, por noite. Um músico naquela época passava a noite todinha tocando, né? Ele ganhava R$40, R$50. Um músico. Uhum. Ele disse assim: eu vou te dar R$300. Aí o que o meu pai fazia, muito cuidadoso comigo? Na época eu tinha uma motinha, uma bis, ele ia me buscar e ia me deixar nas casas de show.
Quando o show acabava, ele... Tanda! Não dava tempo nem pecar. O velhinho já pegava lá, já pegou teu troco? Já? Vamos embora. Vamos embora. Pegava, ó. Então eu pensava que eu ia demorar com isso, mas a pessoa que nasce para adorar a Deus... Não adianta, Suzy. Não adianta. Coração queima. Minha mãe disse assim, minha mãe muito triste, disse assim, meu filho, você está cantando pagode, você está cantando para o mundo, né? Antigamente. Você está usando o talento que Deus te deu para cantar para o mundo. Isso acontece muito dentro das igrejas. E querendo ou não, as igrejas onde está o celeiro. A gente tira aí por Whitney Houston, Elvis Presley, Mariah Carey. Então são pessoas que começaram dentro da igreja. E se tem uma coisa que o diabo sabe é onde a música pode chegar. Você sabe. Então, para resumir, encurtar a conversa, teve um culto lá que a mamãe disse assim, queria que você fosse para o culto comigo hoje. Mãe, eu já sabia, mãe, eu não vou não para o culto. Falei, não, eu queria que você fosse, você vai lá, não tem problema. E eu, muito sensível à voz do Espírito, nesse dia estava pregando um presbítero chamado Moisés Sampaio. Não sei se tu já conhece. Não. Um cara especialista em falar de Jesus. Quando ele começou a pregar, o Espírito Santo tomou ele. Estou todo arrepiado aqui, Suzy, sentindo a presença de Deus. O Espírito Santo pegou ele e disse assim, você que saiu, você que abandonou o propósito que Deus colocou na tua vida. Antes de eu pregar aqui, o Espírito Santo está te dizendo que hoje é uma noite que você tem que voltar. É uma noite que você tem que voltar. E eu saí, eu já sabia que era comigo. Eu saí lá da cadeira, daquele banco duro das Assembleias de Deus, e saí correndo e fui para os pés de Jesus. E eu disse, é comigo. Ele não falou muito, ele não falou 5 minutos, Suzy. Porque uma coisa que uma pessoa sabe é quando Deus está falando contigo. Deus está falando com muitas pessoas aqui nesse podcast. Deus está mudando muitas vidas, está girando muitas chaves. Então, se você se encontra afastado, o caminho é agora. O caminho não é amanhã, nem depois da manhã. O caminho é agora. A gente tira por ver que Jesus está voltando. Sim. Então, eu voltei naquele dia para Jesus, depois daquele dia nunca mais saí dos caminhos do Senhor, sempre adorando ao Senhor, Deus trazendo ministério, trazendo canções. E foi a época que eu conheci a Igreja Batista do Bosque. Depois de muito tempo, né, na Igreja Assembleia de Deus. Pastor, qual foi a experiência ministerial que mais marcou até agora? Suzy, tem vários sentidos essa pergunta para mim, porque foram muitas experiências espirituais. Eu, com 14 anos de idade, eu pregava a palavra de Deus dentro do presídio. Olha. Eu pegava o meu violãozinho, ia cantar, junto com alguns irmãos da Igreja Quadrangular, ia para o presídio Francisco de Oliveira Conde, na época da lama. A gente ia num gurgel, caindo nos pedaços, mas bom de lama. Às vezes o gurgel atolava, e a gente tinha que sair do gurgel e empurrar. E muitas vezes, diversas vezes, chegamos ali naquele lugar, todo sujo. E olha como Deus tem propósito em tudo na vida da gente. Tu sabe o que mais marcava os presos? Ele olhar para a gente e ver a gente todo sujo. Olha. Grandes homens perigosíssimos ali, chefes de facções, foram dobrados nessa nossa atitude. Uma vez eu me lembro como se fosse hoje, a gente chegou lá para fazer um culto, o carro tinha atolado, todo mundo melado, lama da cintura para baixo, as mãos sujas. Chegamos lá, alguns falaram assim, vocês não vão fazer culto aqui não, porque no meio da bênção às vezes tem uns que querem tirar a gente da bênção. Se vocês entrarem aqui, eu vou quebrar esse violão na cabeça de vocês, principalmente tu, baixinho. Eu vou colocar droga aí dentro, vocês vão ficar presos aqui. Olha como o diabo é sujo e sagaz. E nós ali toda hora clamando o sangue de Jesus, repreendendo o mal. E nada nos impediu, nada nos tirou daquele propósito. Nesse dia, nós fizemos o culto no pior pavilhão que pode existir, antigo Corró. Muitas pessoas aqui sabem o que eu estou falando. Onde tinham os presos mais perigosos do presídio. E naquele dia, esse mesmo cara que disse que ia quebrar o violão na nossa cabeça, no momento da unção, porque lá tem um momento da unção. Pensa num lugar onde as pessoas cantam. E eu arrastava uma canção lá da Sofia Cardoso e dizia assim: que fogo é esse em volta do altar? Eita, esse glória. fogo é do Espírito e pode te salvar. Conheço. Cantava e era um forrozão e o pessoal partia para as palmas e eram contaminados por aquela presença. Porque a presença de Deus não está só na igreja não, Suzy. Com certeza.
Deus opera lá no inferno. Jesus, quando ressuscitou, o primeiro lugar que ele foi no inferno. E foi pegar a chave da vida e da morte. O diabo nem isso tem, a chave da casa dele. E dizem os historiadores que muitas pessoas ali ressuscitaram com Cristo. Olha só. Então as pessoas pensam que a presença de Deus ela é bitolada apenas à igreja, a lugares santos. Não, a presença de Deus está em nós. E aonde a gente está, a presença de Deus está. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3, lá eu estarei. E a gente estava ali com aquele pátio lotado. E esse mesmo cara, tu me perguntou sobre uma experiência, né? Uhum. Eu vou te contar uma. Esse mesmo cara que disse que ia quebrar o violão na cabeça da gente. A minha cabeça é grande, que é de cearense, metida cearense. Esse mesmo rapaz, que outrora estava querendo bater na gente, não queria deixar que a gente entrasse. Um negão alto, que tinha pego 30 anos de cadeia, que eu nunca mais vou esquecer o nome dele, que era Antônio. Na hora que o irmão estava ministrando a palavra, estou sentindo Deus aqui. Ele disse assim, bem alto, na hora que ele começou a fazer o apelo, a gente faz apelo, Suzy. Infelizmente, algumas igrejas não fazem apelo, mas a gente faz. É preciso fazer apelo. Muitas pessoas dentro das igrejas deixaram de aceitar Jesus porque não tem apelo. Então, lá dentro do presídio, no Corró, no pavilhão mais perigoso daquele lugar, nós fizemos apelo. E aquele rapaz disse assim, eu só aceito Jesus se eu falar essas línguas aí que vocês estão falando, que a gente estava queimado lá. Eita! E era poder de Deus, Deus agindo e unção, e o violão comendo. E os intercessores, que às vezes não sabiam nem o que estava fazendo, mas estavam sendo intercessor pelas nossas vidas. Nós tudo com 14, 15 anos. O cara que estava pregando, que ele tinha mais idade, tinha 18, 19 anos. Jovens que abdicaram de estar ali jogando bola, está pregando a palavra de Deus. Prazer em pregar a palavra de Deus. Aquele cara disse assim, eu só aceito Jesus se eu falar essas línguas. Suzy, como se fosse um passo de mágica. Aquele cara estava pregando, disse assim, cheio de ousadia, disse assim, levanta a tua mão. Ele levantou a mão e ele bateu assim, Suzy, ó. Aquele cara foi tomado pela presença do Espírito Santo. Suzy, ele não parou de correr no pavilhão inteiro. Um cara que tinha pego 30 anos de cadeia por homicídio. Um cara que não era crente, mas que queria ser cheio. E antes de ele aceitar Jesus, ele foi batizado no Espírito Santo. Depois de 40 minutos, nós queremos conter ele ali, que ele não parava, ele estava tomado. Naquele dia, mais de 40 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. O agir de Deus foi tremendo naquele lugar, só para completar. Aquele cara, quando ele voltou à tona, ele disse assim, eu quero ser que nem vocês. A minha vida foi transformada hoje, eu quero ser que nem vocês. Eu quero pregar a palavra de Deus. Eu quero tocar violão. Suzy, impressionante depois de 6 meses. E na realidade eu não tinha 14 para 15 anos, eu já tinha uns 17 anos. Eu estava numa reunião de trabalho, num restaurante da cidade, com executivos. Escuta só, Suzy. Conversando assuntos profissionais. Do nada. Escuta um cara tocar aqui atrás de mim. Meu Deus do céu. Uau! Eu estou sentindo Deus aqui. E ele disse assim, lembra de mim? Suzy, aquele cara não estava vestido de bermuda, sem sandália, sujo. Aquele cara estava vestido com as fardas do correio. Aquele cara estava com um violão na mão. Meu Deus. E aquele cara falou assim para mim, o senhor lembra de mim, pastor? Ele profetizou na minha vida que eu ia ser pastor. Eu, com 17 anos de idade, ele me chamava de senhor. Para tu ver o que Deus faz. Respeito. A honra que Deus faz, o respeito que Deus faz as pessoas ter por você. Sim. Se você está se sentindo desrespeitado, honre a Deus, que Ele vai te honrar. É a chave. Com menos de 6 meses, aquele cara, houve uma reviravolta na vida dele, naquele dia que ele foi tomado pelo Espírito Santo. A condenação dele foi revogada. Ele estava condenado a 30 anos de cadeia. Ele saiu em menos de 6 meses. Que loucura. Ele conheceu, Deus colocou uma mulher loura para orar por ele e se apaixonou por ele. Porque ele era feio. Não vou brincar, não. O Antônio era feio. Recebeu o milagre da salvação. Mas ele disse, eu quero casar com uma loura. Deus deu uma loura para ele, intercessora, um emprego, que bancou ele durante algum tempo. Ele foi contratado pelos Correios. E ele começou a tocar violão do nada. Quem está aprendendo a tocar violão sabe que não é fácil.
Ele começou a tocar violão do nada. E hoje, Suzy, naquele dia lá, isso que já faz mais de 10 anos atrás, ele estava congregando numa igreja onde ele estava ajudando, pregando, tocando violão e fazendo a obra de Deus nos parques. Glória a Deus. Tudo isso porque ele tomou uma atitude. E você me perguntou sobre uma experiência espiritual. Essa foi uma delas. Uma delas. De ver o que Deus faz na vida de uma pessoa através da sua vida. Quando você se dispõe, quando você separa um pouco do teu tempo para falar de Jesus para as pessoas. A Bíblia diz que no final dos tempos, Suzy, o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia não está falando do ímpio, não. A Bíblia está falando de mim, de ti. Das pessoas que estão dentro das igrejas. Dos profetas que estão dentro das igrejas, que querem ser profetas só dentro da igreja. Deus tem nos levado nesses últimos tempos a pregar a palavra dele a tempo e fora de tempo. Não só dentro das igrejas, nos púlpitos luxuosos, mas nas praças, nos hospitais, onde o Antônio foi alcançado lá dentro do presídio, onde ninguém queria ir. É isso. E eu tenho inúmeros testemunhos para te contar daquilo que Deus fez na minha vida. Quando Ele me curou de uma doença incurável. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu caía com epilepsia. Onde os médicos chegavam para mim, é muita coisa, Suzy, para te contar. Onde os médicos chegavam para mim e diziam assim, tu é doente, nunca mais tu vai ser curado. Tu vai utilizar um remédio, tu vai usar um remédio para a vida inteira. Eu me lembro até do nome do remédio, do bichão. Tegretol 200. Onde eu tomava uma pílula daquela, eu ficava leso. Não imaginou um cara com 14 anos, que eu sou bonito hoje, né? Mas antigamente eu era mais galã. Olha para o Davi hoje, meu filho. Então, ela pensou, o diabo queria me humilhar, queria me jogar lá na sarjeta. É isso que ele quer fazer com a tua vida. Você que está nos assistindo. O diabo, ele odeia a imagem e semelhança de Deus. Porque ele sabe aquilo que ele perdeu, Suzy. E nós estamos falando aqui sobre a nossa vida cristã, nós estamos falando sobre adoração. E para falar de adoração, é impossível falar de adoração sem não falar do diabo. É verdade. Que era o pai da adoração no céu. O inimigo da adoração. Hoje ele é inimigo da adoração, porque ele sabe o poder que há num crente que sabe adorar. Sim. Então, queridos, vamos estar a tempo e fora de tempo, pregando a palavra do Senhor, levando o amor de Deus às nações. Vamos nos deixar ser usados por Deus. Essa é a chave. É isso mesmo. Nos deixar ser usados por Deus. Entendeu? Então, a vida do Antônio, faz muito tempo que eu não o vejo, mas eu creio que quando Deus transforma a vida de uma pessoa, é impossível ele voltar atrás. Eu vejo muitas vezes pessoas que aceitam Jesus, não aceitaram Jesus de verdade, Suzy. Eu sou defensor dessa tese, que uma vez com Cristo, uma vez conhecendo a Cristo de verdade, sendo transformado, alcançado pelo seu amor, purificado pelo sangue carmesim, é quase que impossível você largar essa fé. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Eu sou muito grato a Deus por deixar ser usado pelo Senhor e não reconhecer que nós somos apenas adoradores de púlpito. Fico muito feliz de fazer parte de uma geração, pastor Fábio Marques, que tem um coração muito grande. Fico muito feliz de ser casado com uma esposa que ama a Deus, pastora Priscila Rodrigues, que ama a Deus. Na realidade, ela orou a Deus e pediu a Deus um varão. E ela me viu no sonho dela. Olha, impressionante. Olha que lindo. Ela me viu no sonho dela. Você viu aí que a gente está falando de vários assuntos, mas que todos têm o mesmo segmento. Todos têm o mesmo... Isso, mesmo foco. Então, é aquilo que a gente falou no início desse podcast. Você quer conhecer o sucesso de um homem? Olha para a esposa dele. Quem ela é. A potência que ela é nas mãos de Deus. Então eu louvo a Deus muito pela vida da minha esposa. Uma mulher que tem me ajudado profundamente. Vocês da Igreja Batista do Bosque ainda não conhecem a pastora Priscila. Eu ia trazer ela hoje aqui. Questão de horário, de meninos, de escola. Não deu tempo. Mas vocês ainda não conhecem o potencial, como aquilo que o pastor Fábio, a bomba atômica que é a pastora Priscila Rodrigues. Vamos trazer ela aqui. Uma mulher, olha, eu vou te falar, viu? Queremos pastora Priscila aqui no podcast. Hashtag queremos pastora Priscila. Ela vai trazer experiências fantásticas na área da libertação.
onde ela simplesmente se deixou ser usada por Deus. É isso, né? Se deixar ser usadas pelo Senhor. Pastor, questão das as canções autorais. O senhor tem quantas canções autorais hoje? Rapaz, eu tenho, inclusive, aproveitar a oportunidade, nós estamos aí orando por um projeto que já está fora da gaveta. Esse projeto, inclusive, eu até pedi a ajuda da grande Suzy e Gabriel. que é isso? Para estar nos ajudando aí nas suas redes sociais, né? Essa influência que nós temos hoje na Igreja Batista do Bosque, né, Suzy? Agradeço a Deus pela sua vida. Nós temos várias canções, inclusive temos 4 canções gravadas na gaveta ainda, que precisam ser lançadas, entendeu? E o Senhor, há muito tempo que eu tenho pedido a Deus canções, mas não canções humanistas, canções que toquem o coração de Deus, canções que falem do amor dele, canções que falem do poder que há no nome dele. A essência que ele é, né? Canções que tragam a essência de Deus, porque quando nós paramos de adorar a Deus, nós fugimos do propósito. Às vezes, eu estava em estúdios gravando, e muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim: pastor, essa música não é comercial. As pessoas estão atrás do comercial, Suzy. As pessoas estão atrás do comercial. E Deus não está preocupado com isso. Entende aqui? Deus não está preocupado Deus com não isso. está atrás do comercial. Eu costumo dizer que quando uma canção ela toca o coração de Deus, ela com certeza vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Entendeu? Então, a minha preocupação maior, em primeiro lugar, é adorar o Senhor. Ah, pastor, não quer ser conhecido? Não adianta a gente querer ser hipócrita. Todo homem tem o seu orgulho. Só que o foco maior não é isso. Costumo dizer que quando a gente adora a Deus de verdade, as coisas acontecem. Em todos os sentidos. Eu também sou empresário, tenho minha empresa na área de seguros. Não costumo divulgar aqui na igreja, porque creio que essas coisas acontecem normalmente, naturalmente. Né? Então, não vivo somente do meu ministério. Meu sonho é viver integralmente no ministério de adorar o Senhor. No tempo certo, né? No tempo certo, vai fazer acontecer. O Senhor vai trazer, porque tem promessas. Pastor, o que o senhor acha de dar uma palhinha? O senhor estava tocando aqui antes de começar. Eu achei muito bonita a canção, é de adoração. Você pode dar uma palhinha pra gente dessa canção que eu estava ouvindo aqui antes de começar? É autoral, né? É uma canção autoral. Se prepare para ser impactado aí, porque essa adoração é muito forte. Essa canção, ela não é minha. Essa canção foi um presente. Foi um presente que foi me dado, mas é uma canção autoral dada para mim. É uma canção minha que vai ser gravada. Posso cantar uma outra canção depois sua, minha, mas a que você estava ouvindo no início aqui, que a gente estava testando o som, é uma canção do Aquila Misael. Conheço. É um grande ministro de louvor, cantou comigo, que andou comigo durante muito tempo. Hoje ele está andando com as suas próprias pernas, adorando ao Senhor em todos os sentidos. Então é uma canção dele. É engraçado que Deus deu essa canção na madrugada para ele, e ele era numa sexta. Num sábado ele teve que ir lá em casa dizer: pastor, Deus me deu essa canção e disse que essa canção não era minha, era sua. Olha. Então foi exatamente isso. Você quer ouvir qual? Uma sua. Uma minha? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Eu quero ver tua glória descer. Eu quero ver o Espírito falar. Eu quero ver surdo ouvir. Eu quero ver um mudo falar e adorar. Seja bem-vindo, sim, meu Deus, Espírito Santo.
seja bem-vindo. Queremos teu fluir, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Manifesta a tua glória aqui. Que lindo. Vem e queima os corações com tua glória, vem cumprir tua presença, desejamos. Manifesta o teu fluir, seja bem-vindo. Sim, meu Deus. Espírito Santo, oh Senhor, obrigado. Seja bem-vindo. Queremos teu fluir. Aleluias. Pastor, vou lhe falar uma coisa. Essa canção, ela carrega uma essência, uma unção muito especial. Verdade. E quando o Senhor começou a ministrar, veio no meu coração algo que eu comecei a questionar a Deus há um tempo, há não muito tempo. Uhum. Eu comecei a questionar a Deus, assim, você começa a viver uma rotina de igreja, de culto aqui, culto acolá. E alguns meses atrás eu comecei a questionar a Deus: Senhor, por que a gente não está mais vendo o surdo ouvir, o mudo falar? Por que não tem paralítico mais se levantando? Exatamente isso que Deus tocou no meu coração. Sabe assim, isso conectou dentro de mim. Tá faltando alguma coisa e o Espírito Santo disse: tome você a iniciativa. Comece a buscar a minha glória de uma forma que isso aconteça quando você ministrar. E é isso, porque a gente conhece o Evangelho na essência, o Evangelho de Jesus. A gente sabe que uma igreja, um ministro, uma igreja como um todo, que ela é cheia do Espírito, isso tem que acontecer. Verdade. Se isso não está acontecendo, está faltando mais glória, mais unção e mais graça. Porque isso é Evangelho na sua essência. Verdade. Você vê isso na palavra de Deus. Era isso que acontecia, porque ele era Deus. Não, é porque ele era cheio. Ele passava a noite orando no monte e quando ele descia, ele não precisava passar meia hora dizendo: sai, Uau. demônio. Não! Ele não precisava gastar tempo com demônio nem com enfermidade. Era segundo: seja limpo, seja salvo, sai em nome de Jesus e pronto, acabou. Verdade. Por isso que a gente tem dificuldade às vezes e gasta muita energia hoje, porque a gente não gasta uma noite inteira mais em oração. O secreto. Tá faltando secreto. Tá faltando mais tempo no secreto, né, pastor? Vamos adorar? Vamos adorar. Vamos adorar. Queria que tu cantasse comigo. Vamos cantar junto? Qual? Eu conheço? Conhece? Aleluia, Deus. Nos desperta, Senhor, para esse tempo. Me aproximei, permaneci, no teu olhar me consumi. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, no teu olhar me consumi. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo, fogo em teus olhos. Vem, Deus, vens eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou
fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. Aleluias. Vem queimar, Senhor. Aleluia. Nós temos lenha para queimar. Pastor, será que é por isso que está faltando mais fogo e mais unção e mais graça? Será que é porque tem muitos amores dentro de nós, muitos ídolos? Muitos ídolos a serem destruídos, a serem queimados. A Bíblia diz que a palha tem que ser queimada. Não existe palha no altar, porque a palha, quando começa a pegar fogo, logo, logo ela se acaba. E esse fogo, nós estamos falando de um fogo, não estamos falando de um fogo que se acaba rápido. Nós estamos falando de um fogo que demora para acabar. Permanece. Que permanece aceso. Então as pessoas hoje em dia, elas querem voltar ao primeiro amor, sendo que a essência do primeiro amor é esse fogo. E como é que é esse altar? Como é que esse fogo continua aceso? Só depende de mim e de você, dentro do seu devocional. As pessoas querem esperar muito isso das igrejas, sendo que o Senhor já nos ensinou, lá no nosso secreto. Ei, vai lá para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, coloca uma canção, busca ao Senhor, que lá eu vou falar contigo. As pessoas às vezes vêm para a igreja querer vencer algo na igreja, querer vencer alguma guerra na igreja, sendo que o Senhor tem nos ensinado que as nossas guerras nós vencemos lá no nosso culto. É isso. É lá onde eu venço as minhas guerras, na oração, na intercessão. As pessoas não são acostumadas a orar, não são acostumadas a falar com Deus. Como é que tem relacionamento com todo mundo e esquece de ter relacionamento com Deus? Então é lá que nós vencemos as nossas batalhas, é lá que nós vencemos as nossas guerras, lá no oculto. Onde ninguém está vendo, Suzy. Lá onde a lágrima é derramada, lá onde Deus fala. Ontem nós fomos orar dentro do meu quarto, mas a minha esposa, e lá Deus falou com a gente profundamente. Aleluia. Com uma canção tocando. Nosso Deus é o Deus das coisas simples, Suzy. As pessoas querem pregar hoje em dia de uma forma tão eloquente que nem elas às vezes entendem. Jesus, quando pregava, ele pregava de uma forma que todo mundo pudesse entender, falando por parábolas. Ele explicava de uma forma que todos pudessem entender. Porque ele era simples? Não, Jesus era formado, era doutor da lei. Na realidade, ele dava aula para os doutores. Ele podia ter um linguajar eloquente. Ele poderia falar sobre homilética, hermenêutica, porque já existia. Que é a ciência de pregar, a forma de como pregar. Sim. As pessoas precisam ouvir o que diz o pastor Fábio Marques, o feijão com arroz. É nesse feijão com arroz que as pessoas vão ser tratadas, libertas, transformadas. Mas tudo isso não depende só do pastor, não. Depende do tempo que você tira para Deus. Onde Deus vai te impactar. Da mesma forma que nós estamos sendo impactados aqui. Da mesma forma que nós estamos sentindo essa presença dele aqui. Pastor, mais uma pergunta. Eu sei que o Senhor tem muitas promessas do Senhor, né? Que Deus ele sempre nos faz promessas ao longo da nossa vida. Quais delas já foram cumpridas? Quais que o Senhor já lhe entregou das promessas que Ele te fez? Promessas antigas. Que eu ia ter uma família linda. Que eu ia ter uma esposa abençoadora. Isso se cumpriu na minha vida. Costumo dizer que a maior promessa que o Senhor me fez e já cumpriu é a promessa familiar, onde o Senhor me abençoou com uma esposa incrível, fantástica, uma ajudadora, uma conciliadora. Depois ela me presenteou com 3 filhos lindos, maravilhosos. O meu sonho era ter um primeiro filho homem, e Deus teve pressa em me dar. Quando eu casei, com 6 meses o Davi, a minha esposa, ficou grávida, e o Davi nasceu. E a gente estava numa oração, como sempre. O homem de Deus ele precisa estar na oração. O homem de Deus precisa andar com pessoas que gostam de orar.
precisa andar com pessoas que gostam de adorar. É isso. Eu costumo dizer nas minhas amizades que nós temos que ter amizades com pessoas mais crentes do que nós. É isso. As pessoas. Então, uma das maiores promessas na minha vida foi na vida familiar. Minha esposa e os meus filhos. Depois, na minha vida espiritual, no meu ministério, onde eu hoje, aos 45 anos, entendo que ainda não começou. Está começando. Segundo lugar, há 17 anos atrás, 16 anos atrás, eu saí para fazer uma obra, junto com os meus parentes, pastor Ato e pastora Ivna. Nós fundamos a Igreja Tenda para as Nações, onde nós fomos muito usados, eu e minha esposa, para ajudar aquela obra a se levantar. Só que tudo que tem um início tem o seu fim. Ciclos, né? São ciclos que acontecem na vida da gente. E depois de 16 anos atrás, depois de 16 anos que passaram, o pastor Agostinho e a pastora Valéria nos convocou para voltar para a Igreja Batista do Bosque, onde o nosso ministério não tem fronteiras. Você não sabe, Suzy, o tanto que eu tenho sido abençoado por deixar ser usado por Deus, por estar em muitos passos de fé. Você sabe, você ministra em passos de fé, você sabe o quanto que as pessoas chegam ali desesperadas, e a gente sempre tem que estar ali com um coração de adorador, com uma palavra guardada, com uma resposta para uma pessoa que está procurando, com um diagnóstico contrário, talvez, àquele diagnóstico que foi dado naquela... Pessoas que chegam ali com diagnósticos de morte. Nós temos que ter diagnóstico de vida. Nós temos que andar, muitas vezes, na contramão. Então, sonhos, família, ministério. E tenho muitos sonhos, muitas promessas para ser realizadas. Eu tenho promessas gigantescas na minha vida, no ministério. Promessas até para fora do Brasil. Glória a Deus. Para fora do Brasil. E vai se cumprir. Que vai se cumprir no tempo de Deus. No tempo do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Desculpa, gente. Existe o Cronos e o Kairos. Nós precisamos entender o tempo de Deus nas nossas vidas. Exato. E sempre profetizando que a unção que foi derramada, que está sendo derramada sobre a minha cabeça, sobre a cabeça da minha esposa, que nós somos pastores consagrados há uns 7, 8 anos atrás. Não queríamos. Mas o Senhor escolhe pessoas. Eu costumo dizer que existem pessoas, Suzy, que não têm livre-arbítrio. Que é isso, pastor Fernando? É verdade. Tem pessoas que não têm livre-arbítrio, foram chamados e escolhidos no ventre. E quem é escolhido no ventre não tem livre-arbítrio. Eu costumo dizer que a unção que está sendo derramada sobre as nossas cabeças vai ser derramada sobre a cabeça dos nossos filhos, em unção dobrada. Um legado que fica. Um legado que nós... Ontem eu falei na mesa, eu não quero que esse legado de adoração termine aqui. Eu quero que vocês aprendam a tocar um instrumento. A minha pequenininha disse assim: pai, eu quero tocar violão. Eu quero cantar. Eu quero adorar esse Deus que o Senhor adora. Eu vejo que o nosso legado está sendo expandido através dos nossos filhos. Não só um legado profissional. Nós temos nossos sonhos? Temos. Eu tenho uma empresa. Eu sou o provedor da minha casa. Mas uma coisa que eu aprendi, que quando nós adoramos a Deus e fazemos a sua obra com sinceridade, com afinco, Ele cuida. Ele traz a provisão, aquilo que a gente sempre canta aqui. Ele é o Deus Jeová Jireh, que traz a provisão. É lindo demais isso, né? A gente cuida do reino e Ele cuida da gente. A gente cuida do reino e Ele cuida da gente. Pastor, eu estava aqui pensando numa questão, que querendo ou não, cada um de nós tem um chamado, tem um ministério, e em se tratando de música, de louvor, não é todo mundo que Deus vai mandar para as nações, não é todo mundo que Deus vai promover, né? Isso é verdade. Porque a gente sabe que existe um ministério para fora e existe um ministério local. Como que o senhor vê essa questão? Às vezes tem gente que confunde as coisas e quer tanto se promover, quer tanto se autopromover, achando que vai voar, quando na verdade o maior ministério dela é na igreja local, é onde Deus quer usar ela. O que o senhor tem a falar um pouco sobre isso? Eu tiro isso aí com base no meu próprio ministério.
eu estaria mentindo para você se isso já não passou pela minha cabeça. Esses sonhos de quem ministra, alcançar as nações, cantar em programas, em grandes igrejas. Só que o que o Senhor me dá antes de que isso acontecer, as revelações que Deus me dá, é o que Ele vai fazer na minha vida fora da igreja, onde os holofotes não estão. Eu costumo dizer, Suzy, que para acontecer isso na vida de cada um, é preciso o nosso coração estar preparado. Isso é verdade. Para que o orgulho não chegue, para que a soberba não chegue. Nós temos aí exemplos de cantores incríveis no Brasil, que cantavam sobre orgulho, que pregavam sobre soberba, para que aquilo não chegasse no seu coração. E outrora foi o que chegou. Eu costumo dizer que os holofotes mudam o foco de qualquer pessoa. E o Senhor nos ama muito, Suzy. E Ele não quer nos colocar em maus lençóis. Isso em todos os aspectos da nossa vida, na vida ministerial, naquilo que você acabou de falar, em um ministério incrível fora do Brasil, em outros lugares. Mas o que dará o homem fora do Brasil se ele não tiver preparado? Biblicamente falando, espiritualmente falando. O grande erro hoje das pessoas que procuram esse ministério é não estar preparados. É achar que o simples fato de você tocar bem e cantar bem vai te trazer uma bagagem e um preparo para a tua vida ministerial. Eles se esquecem que a vida ministerial é diferente da vida secular. Um cantor secular ele tem que se preocupar com a qualidade, com as suas canções, com as letras. Ele não se preocupa com vida espiritual. Ele não tem guerras espirituais com demônios. Constantemente, Suzy, nós somos atacados, principalmente a gente que trabalha na adoração. Muito. Conversa com muitos ministros de louvor de igreja. Pergunta quem são os músicos deles. Às vezes nós da igreja julgamos bastante, pastor Gabriel, os músicos, mas não sabe as guerras que eles passam, os convites que é feito a eles. Não sou a favor de músicos tocar na igreja e tocar no mundo. Nem eu. De uma fonte não pode jorrar duas águas, mas sou a favor do músico que está dentro da igreja ser reconhecido, ser valorizado, Sim. porque ele é um adorador. Ele é um adorador. Então, muitos músicos dentro das igrejas têm suas famílias, eles precisam sustentar. Sim, com certeza. Então, cabe a isso arranjar um emprego. Se é para arranjar um emprego, o pastor tem que ajudar ele em oração. Estou contigo aqui, vou abrir uma porta para você. Se a igreja tem condição de abençoar, abençoe. Então, respondendo a tua pergunta, tem que haver um preparo. Ele tem que estar bem calçado, espiritualmente falando, biblicamente falando, para poder chegar nos grandes centros e não dar de si mesmo. Ele tem que dar Cristo para as pessoas. O que salvou o Antônio há muitos anos atrás no presídio não foi o Fernando. Não foi o talento do Fernando cantando uma canção. Foi o que o Fernando carrega. É isso. A presença que nós carregamos que transforma as pessoas. Não é a Suzy que vai transformar ninguém. É o que ela carrega, é o que ela prega. Não é falando só da Suzy que as pessoas vão ser transformadas. É falando daquele que transformou a Suzy. Por isso que nós possamos ser contadores de história de Cristo. Cristocêntricos. Sim. Paulo, quando chegava para falar com os discípulos, o assunto dele era uma coisa: Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos amar mais a Cristo. Quando nós amamos a Cristo, nós se parecemos mais com Ele. O nosso caráter é forjado nele. E as pessoas olham para nós, não vê mais a Suzy, nem vê mais o pastor Fernando. As pessoas veem Cristo. Já imaginou uma pessoa olhar para você e dizer assim: eu vejo Deus em você, Suzy? O maior elogio que pode ter na vida de uma pessoa. Cara, é algo maravilhoso. Então as pessoas pegam um violão, fazem uma canção. Hoje, graças a Deus, por causa do YouTube, as plataformas estão abertas. Isso pode acontecer? Pode. Deus pode levantar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas foram levantadas no Brasil? Eu te falo aqui inúmeros nomes da música gospel brasileira que se levantaram. Foi uma explosão. E do nada caíram.
Por que será? Fala para mim, me responde. Por que será? Não entenderam os sinais, não discerniram, né? Não entenderam o propósito de eles estarem ali. Não entenderam que quem levanta é Deus e quem também abate é Deus. Esquece que não é sobre eles, é sobre... Nunca foi. Tem uma canção que fala, nunca foi sobre nós. Nem por aquilo que nós temos que fazer. Sempre foi sobre Ele. Sempre. Sempre foi daquilo que Ele fez. Eu tive o prazer, Suzy, em 2019, graças a Deus, não estava tendo guerra lá, em Israel. Glória a Deus. Fui eu e minha esposa, fomos numa caravana fantástica. Meu sonho é fazer uma caravana aqui na Igreja Batista do Bosque, para a gente levar. Quero convidar você e o Gabriel para a gente ir, para a gente ministrar em pontos específicos e a gente lindo. ver a Bíblia saltar nos teus olhos. Lindo demais. E eu estava ali no barco, peguei o meu violãozinho e comecei. A Ele a glória, a Ele a glória. E estavam ali naquela caravana 50 e poucas pessoas. Espíritas, ateus, velhinhos já com... As pessoas às vezes querem ir para Israel, que dizem que é a última viagem que elas querem fazer. Pessoas doentes, é verdade. Muitas pessoas de idade vão para Israel, curiosidade, porque falam que é uma das últimas viagens que eles querem fazer. E tinham muitas pessoas ali assim. Nossa. Suzy, quando a presença de Deus chega, não tem coração duro. Não tem coração que não seja contrito, que não seja aquebrantado. Deus pegou aquele povo ali no barco e Deus derramou uma unção renovadora, transformadora. O grande erro hoje dos ministros de louvores dentro de igrejas é cantarem músicas que elevam o ego das pessoas. Que tem o seu propósito? Tem. É uma forma de ganhar aquelas pessoas para Jesus. Pontuais, né? São pontuais. Mas o principal fundamento que falta nas igrejas hoje, principalmente na hora da adoração, é o saber se prostrar. É o entender que adorar não é receber. O diabo, certa vez, estava tentando Jesus. Em uma das tentações dele, ele disse assim, não sei se ele chamou Jesus de mestre, ou chamou de Jesus, ou não chamou de nada, porque o diabo conhece Jesus e Deus, e treme, muito mais do que eu e você. E como o desejo dele no céu era ser adorado, ele nunca se dá por convencido nem vencido. Ele queria utilizar aquele propósito ali para atingir um dos seus objetivos. Ele disse assim, mestre, se prostrado, tu está vendo todos esses reinos da terra? Se você prostrado me adorares. Ele estava dizendo ali, o diabo, ele está nos dando uma lição de adoração. Uma chave. Uma chave, sem querer. Ele estava dizendo, se tu prostrado me adorares. Ele estava dizendo que ninguém pode chegar na presença de Jesus de qualquer forma, Suzy. As pessoas chegam nas igrejas hoje querendo receber algo de Deus, esquecendo do principal fundamento no culto. O que é cultuar? É dar, é oferecer um sacrifício vivo e santo e agradável, que é o nosso culto racional. As pessoas precisam ser ensinadas, Suzy. Eu creio que ano que vem, mediante o pastor Agostinho, nós vamos ter o Adore. O Adore é fenomenal. E nós vamos falar muito sobre o que é adorar na igreja. O que é adoração, o que é se prostrar na igreja. Então... Pastor, isso que o senhor está falando é muito forte, porque a gente, como ministro de louvor, a gente fica até numa situação complicada quando a gente chega para ministrar, porque as pessoas elas chegam com essa mentalidade, receber. Com essa mentalidade. E se não pegar fogo, e se não falar em língua e não cair, é porque o ministro é fraco. Porque o problema está no ministro. Tá entendendo? Sendo que, na verdade, a pessoa ela precisa aprender que ela chega naquele ambiente, ela tem que dar. Sim. Ela tá ali para adorar. Adoração Aconteça o que sacrifício. E uma coisa que eu costumo dizer, não é porque você não está sentindo nada que algo não esteja acontecendo. Porque a adoração não é só sobre sentir, é sobre o que você crê que está acontecendo na sua vida. E não significa que você não vai sentir a presença de Deus se o ministro de louvor não estiver sentindo. Se o ministro de louvor não estiver cantando bem. Ajuda, Suzy. Com certeza. É legal, Fica é legal. top. É legal o louvor estar alinhado com Deus no profissionalismo, questão na santidade, técnicas, né? com técnica, é legal.
Mas o culto teu, quando você chega na igreja, é um culto racional seu. É verdade? Então, eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, pelo entendimento que Ele tem nos dado, pela oportunidade que o pastor Agostinho, a pastora Valéria, o Fábio Marques, que é meu líder aqui na igreja, tem nos dado, tem acreditado na nossa vida, tem confiado os púlpitos da igreja, porque não é em vão. Sim. Existe uma bagagem por trás, existe um preparo, existe um estudo sobre aquela pessoa. E outra coisa, Suzy, que a gente tem que deixar bem claro, a gente só dá aquilo que a gente tem. Oh. Mas outra chave. Parece uma frase assim bem simples, se você mas for prestar poderosa. Atenção, a gente só dá aquilo que está dentro. Aquilo que tem. Se você chega no altar, você tem uma vida de santidade com Deus, uma vida de secreto, Deus vai te usar, porque tu está acostumado com aquilo. A intimidade, eu já conheço isso aqui, lá no meu quarto Você é ministro de louvor, quando o Gabriel solta uma canção de fogo lá, já é para o reteté comer. Então, o que acontece? A sua pergunta que você fez sobre os ministros estarem preparados. É simples, Suzy. É ter uma vida de adoração, em casa também, no teu bairro também. É não pautar a tua vida de adoração só no palco. Entendeu? É isso. É isso. E a questão de quem vai ser promovido, quem nunca vai ser conhecido, cara, o mais importante é você ser conhecido lá no céu, né? Porque uma coisa que o pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio fala, é que quem gosta de se promover, Deus adora esconder. E Meu quem Deus. gosta de se esconder, Ele adora promover. Show de bola. Você pode. Na verdade, isso aí tem muito a ver com o propósito de Deus mesmo, né? Porque a gente conhece muitos ministros de louvor aqui no Brasil que se consolidaram, que tem um ministério consolidado, nunca tiveram escândalos, nada desse tipo de coisa, e foram pessoas que Deus promoveu com propósito. Por exemplo, uma pessoa que é uma referência muito grande para mim é a Nívia. Nívia Soares. Nívia tem um ministério tão consolidado, tão abençoado, e você nunca viu escândalo, você nunca viu nada fora do propósito. Inclusive, ela é uma pessoa muito reservada, né? Você vai acompanhar ela nas redes sociais, Verdade. você não vê Tímida, nem ela... né? Ela é tímida, ela é muito na dela, ela vive uma vida muito assim, recatada. E é um ministério grande, poderoso. Você vê que até quando ela vai ministrar nos lugares, se você for observar o repertório dela, ela quase não ministra canções que não são dela, e todas são muito profundas. Ela fala muito de Cristo. O repertório dela é todo dela. Todo de músicas que vieram dela, cristocêntricas, sempre glorificando o nome do Senhor. Então, Deus, Ele promove com propósito. A gente sempre tem que estar com isso em mente, ter esse discernimento. Discernir em Deus o propósito dele para a sua vida. Porque se Deus chega para mim, Deus usa um profeta e diz, olha, eu vou te levar para as nações, vou te levar a muitos lugares, eu já sei que Deus vai me promover de alguma forma. Agora, se Deus não faz nenhuma dessas promessas para mim, mas eu canto, ministro bem, estou ali na bênção, eu sei que Deus vai me usar aqui no meu ambiente. Amém. E ambos são importantíssimos para o reino. A Nívia não é melhor do que o pastor Fernando que está sendo usado na IBB. Não é. Chegou o tempo dela. No reino... Só chegou o tempo. No reino, estão no mesmo patamar. Só está colhendo aquilo que ela plantou muito tempo atrás. E para Deus é a mesma coisa, não muda nada. Eu lembro da Nívia Soares desde a primeira gravação do Diante do Trono. Até a ministração dela no nosso congresso, que foi fantástica. Onde ela saiu de toda a sua visualidade e foi ali para o pó. Nos deu uma lição de como nós devemos adorar o Senhor. É um exemplo. A Nívia Soares, a minha esposa, é apaixonada por ela. Meu Deus do céu. Apaixonada. Se eu pudesse ouvir só a Nívia o dia inteiro. Apaixonada. Então, pastor, eu quero te agradecer por esse momento. Amém. Eu quero dizer que a sua história, que foi praticamente um testemunho de vida, Amém. de fé ministerial, e que se torna um exemplo, porque um jovem, tão jovem. Naquela época, para ir para presídio, coisa que os jovens hoje em dia, misericórdia, não estão muito animados e nem têm unção e graça para isso. Porque na sua época você já estava tão cheio de Jesus, há tempo de ir para presídio, isso é um exemplo. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 12 anos de idade. Olha que lindo. Num congresso da Igreja Assembleia de Deus, no Universitário, bairro Universitário, com a Sofia Cardoso cantando. Eita! Sofia Cardoso cantando. E ela disse assim, quem quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui para frente. E eu, assim, muito temeroso, Gabriel, porque eu via as pessoas batizadas no Espírito Santo, elas caíam, pulavam.
Falei, meu Deus, eu vou cair, eu vou bater minha cabeça aqui em alguma coisa. 12 anos de idade. Eu disse, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo lá no meu cantinho. Tu acredita que até isso Deus me ouviu? Olha aí. Eu fui ali, dobrei o meu joelho com bastante temor e ela começou a ministrar uma unção poderosa. E eu costumo dizer que quando você vai ministrar ao Senhor, se você não tem nada a falar com propósito, fique calado. Adore. É só uma chave, é só uma dica. Você vai ministrar o louvor. Você não tem um propósito para falar alguma coisa, Deus não te direcionou para nada, não te direcionou. Adore. E ali eu fui batizado no Espírito Santo e desde lá eu fui queimado mesmo. O amor por missões, a paixão por almas, até hoje tem na minha vida. Tá certo que hoje a gente tem algumas prioridades, mas o Senhor sabe todas as coisas, conhece o nosso coração. O tempo, né, de cada coisa. E vai ser no tempo dele. Eu creio que logo, logo a gente vai estar aqui em outro podcast falando sobre as canções que vão ser lançadas. Glória a Deus. O projeto que vai vir na igreja. Lançando, né? Fazer o lançamento. Fazer o lançamento. Quem sabe até trazer aí uns meninos mais aí, que eu sou a favor de um podcast bastante musical, né? Então, quem sabe abrir o seu próprio podcast, hein? Quem sabe aí com você, né? Aprender com você, né? Não é verdade? Então, pastor, obrigada por esse tempo, viu? Fica de exemplo pra gente a Amém. Sua vida ministerial, a sua vida de devoção, de fé. E, gente, procurem lá o pastor Fernando, o canal dele, escutem as canções que já foram lançadas, né? Como é que se diz? Rodem também aqui por esse canal e beber, que tem muita coisa boa. Os outros podcasts já foram feitos, que estão sendo muito edificantes. De vez em quando, na verdade, eu vou até confessar para vocês que eu não deixo de assistir porque eu estou aqui. Quando saia, eu procuro assistir, porque quando a gente está aqui na conversa, é uma coisa, né? Mas quando você ouve depois, você presta atenção em coisas que você falou que você nem se tocou na hora, né? Verdade. Mas é uma bênção. Pastor, obrigada, viu? Suzy, eu que agradeço a oportunidade. Quero agradecer mais uma vez aqui à Igreja Batista do Bosque pela oportunidade, na pessoa do pastor Agostinho, da pastora Valéria, e dizer que vocês são pessoas especiais demais, você e o Gabriel. Continue aí nesse trabalho e que Deus possa abençoar a sua vida que está em casa. Que a tempo e fora de tempo precisamos falar do amor de Deus com bastante prioridade. Para falar de Deus você não tem que tirar tempo, você tem que ter prioridade. Deus abençoe tua vida. Agora, para finalizar mesmo, a gente vai finalizar com música, né? Vamos finalizar? Adoração, vamos adorar. Aleluia. Gente, perdoe esses meus fungados, é só uma leve crise de renite, tá? Mas eu tô bem, tô viva, muito viva. Vamos cantar, Suzy? A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus. Aleluia. Até a próxima. Fique com Deus.